castelo forte é o nosso Deus. Bom, nossa conversa hoje sobre educação cristã. Por que vamos falar desse assunto? Primeiro, porque no calendário da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana, a gente tem o dia 11 como o dia da educação cristã, né? Então, amanhã seria o dia da educação cristã dentro do calendário da Igreja Presbiteriana. A gente tem algumas datas, né? Além do Dia das Mães, Dia dos Pais, vários profissionais, né? Então, a gente tem essa data também, tá? E eu falei sobre esse assunto na 7ª igreja, lá no Vista Alegre, no último sábado, né? Eu falei assim, eu vou aproveitar, eu já falei sobre esse assunto no meu primeiro ano aqui, né? A gente teve um sábado que veio um grupo aqui, a gente tirou até uma foto, tinha mais ou menos umas 35 pessoas aqui, a gente deu uma palavra nesse sentido. E via a necessidade de reforçar esse tema, essa conversa com os irmãos. Nós vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 16 em diante. Tá? Nós vamos ter aqui uma logística, porque o estudo será ministrado e a palestra vai aparecer no celular. Então, vai estar a minha imagem com os slides junto. Então, se alguém quiser, você pode aí usar o seu celular e bem como acompanhar os slides. E os irmãos que estão aqui na igreja que não têm celular, a gente vai projetar aqui. Então a gente pede perdão para os irmãos em casa, porque a gente vai deixar aqui uma imagem mais escura, porque nós precisamos apagar algumas luzes por conta do data show, tá bom? E aí eu quero estimular os irmãos que não têm celular ficarem mais do lado aqui esquerdo, porque aí talvez a visualização fique melhor, né? Tem espaço aqui, obedecendo as questões, porque a nossa imagem aqui do celular não está tão boa assim. Então, caso alguém queira mudar de lugar, seria interessante para você ter uma visualização melhor, tá bom? Então, capítulo 3, do verso 14 ao verso de número 17, tá bom? Vamos ler juntos aqui? 2 Timóteo 3, 14 a 17. Leiamos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que desde que foste integrado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Então, quero frisar o verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Senhor Deus, nos abençoe na instrução, na explanação, clareie a minha mente, a mente dos irmãos também que estão aqui em casa, e que seja de proveito esse estudo, essa reflexão nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o nosso tema aqui, educação cristã e seus desafios na pós-modernidade. Aí, para a gente entender o tema, a gente tem que decifrar algumas questões aqui. O que é educação cristã? O que é pós-modernidade? Tá? Então, nós vamos tentar decifrar aqui algumas questões. Agora, antes de decifrar, é importante fazermos uma leitura. O que é uma leitura? Fazer uma análise do que está acontecendo aí à nossa volta, do que está acontecendo em torno da gente, para a gente poder também saber aplicar esse conteúdo. Tá? Como igreja, nós precisamos entender que nós temos tido mudanças sociais, políticas, e isso tem feito com que haja uma secularização. Né? O que é secularização? É quando a gente, olhando para a Bíblia, a gente coloca a Bíblia de um lado e começa a viver padrões
que a Bíblia não diz. O mundo hoje é um mundo secularizado, porque o mundo não prioriza fazer a vontade de Deus. O mundo não está preocupado com isso. E às vezes nós também somos tentados a não nos preocuparmos em fazer a vontade de Deus. Tá? Então, hoje nós estamos passando por mudanças sociais, políticas, e o secularismo tem feito que, primeiro, a educação cristã se torne cada vez menos praticada e ensinada. Resumidamente, depois eu vou entrar mais dentro do conceito de educação cristã. Tudo aquilo que a gente faz que tem a ver com a palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, é sinal que a educação cristã entrou na nossa vida. Eu não fumo. Por que você não fuma? Porque não faz bem. Eu não fumo porque, na verdade, isso me faz pecar contra Deus por conta do meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Eu não me prostituo. Eu não prostituo porque a minha ética. Quando tem a privação sem Deus, mas quando tem princípios porque Deus está na nossa vida, aí nós estamos aplicando o ensino para nós, que fica muito claro que para nós aqui a Bíblia é regra de quê? Então é fé, nós cremos e nós praticamos aquilo que está ali. Então, já que é regra de fé e prática, ela vai nos educar, vai nos moldar. Tá? Então nós temos que olhar para esse cenário que nós estamos vivendo e perceber o seguinte, que a educação cristã está sendo cada vez mais praticada ou menos praticada? Menos praticada. Porque quando a nossa vida não é pautada por uma regra de fé e prática nas Escrituras, nós estamos vivendo menos aquilo que a Bíblia ensina. As pessoas estão vivendo menos, tá? Outra questão. Esse contexto de hoje tem transformado a educação cristã em atividade criminosa. Perceba, hoje quando a gente fala assim, é macho e fêmea, é homem e... Onde é que a gente aprende isso? Nas Escrituras, não é? Aí quando você sai daqui, se você falar, não é macho e fêmea, alguém falar, agora você pode ter um terceiro sexo, ou várias questões. São categorizados mais de 80 tipos de gênero. 80 tipos de gênero, mais de 80. Isso é bíblico ou antibíblico? Então, aqueles que vivem esses princípios antibíblicos, na verdade, eles não estão praticando educação cristã. Mas quando, por exemplo, nós aqui, nós não aceitamos a ideia de algo contrário a ser macho e fêmea. Eu fiz 3 casamentos esses dias, homem e mulher, dentro do princípio bíblico. Então, isso é educação cristã. Nós estamos aplicando aquilo que a Bíblia ensina. Tá? Só que, nesse tempo, tem transformado a educação cristã em atividade criminosa. Porque se você aí fora começar a falar contra isso, você está praticando o quê? Crime que chamam de quê? Homofobia. Então, tá vendo que a gente está sendo posto contra o quê? A parede. Tá? Outra questão... nós estamos vivendo um tempo de restrição dos espaços de aprendizagem, que a gente pode dizer que espaços do saber. Hoje a gente não pode ter culto, estava até falando há pouco, não pode ter culto ao ar livre, não pode ter mais culto nos lares, as nossas reuniões são mais restritas. Parece que a gente está perdendo essa capacidade de comunicar o Evangelho, produzir o ensino bíblico sobre a vida das pessoas de tal forma que elas pratiquem ou desenvolvam o que a gente chama de educação cristã. Tá? E aí, o que tem acontecido? O mundo secularizado, o mundo sem Deus, tem empurrado para a ideia do obsoleto. Ou seja, vocês que praticam o cristianismo, vocês são retrógrados. Vocês são obsoletos, vocês são atrasados. Como se fosse verdade. Na verdade, atrasados estão eles, que não conhecem a palavra. Só que o mundo está empurrando a gente para isso. Tá?
E aí, irmãos, nós precisamos... O que nós precisamos fazer diante desse cenário? Que precisamos fazer algumas perguntas em como enfrentar o problema, visto que dia a dia os crentes têm vivido tentados à secularização. Ou seja, eu até estava lendo uma matéria, isso aconteceu, me parece que no Canadá. Um jovem estava numa universidade e ele falou assim: homem é homem, mulher é mulher. Sabe o que aconteceu com esse moço? Esse moço ele foi censurado, disciplinado pela escola por tal afirmação. Essa afirmação é errada? Mas essa afirmação, em alguns espaços, está causando o quê? Prisão. Isso é crime. Porque não existe mais esse negócio de homem é homem. O homem pode ser mulher, a mulher pode ser homem, e aí essas coisas todas. Tá? Então nós temos que pensar, o que nós vamos fazer? Tá? Que prática seguir a partir dessa nova realidade? Né? É preciso então avaliar também, irmãos, o uso da tecnologia, mas não nos encantarmos com ela, né? Mas sabemos que hoje nós precisamos fazer uso da tecnologia, visto toda essa realidade que está aí, que nos impede de caminhar. Apenas para que os irmãos vejam o próximo slide aí, para a gente se localizar no tempo. Cada geração é definida por alguma situação, tá? Então, cada geração vive uma realidade que se transforma constantemente. Pessoas que nasceram entre 1946 e 64, pois eu sou de 64, tem alguém que é antes de mim aqui? Não. Alguns aqui? Nós fazemos parte da geração chamada Baby Boomers, que é o período chamado período pós-guerra. Teve duas guerras, 1914, 18, depois 38 até 42. Quem nasceu nesse meio aí, os estudiosos falam assim: olha, depois que encerrou a guerra, os soldados voltaram para casa, certamente houve mais envolvimento dos casais e houve uma explosão de nascimento. Então essa geração é chamada Baby Boomers. Depois tem a geração X, de 61 a 80. E essa geração é marcada por algumas características, né? A anterior geração da TV, você se lembra lá daquela TV preto e branco, Telefunk, aquele negócio que a gente colocava, aquela tela azul, aquela tela colorida que se colocava. Se você está lembrando disso, você é da minha geração. Essa geração. A próxima é chamada geração X. Os sociólogos aqui dão esses nomes. 61 a 80, marcada pelo individualismo, ambição, dependência do trabalho, se tornam fãs dos Beatles, marcada por essas questões. Geração Y, a próxima, chamada também de geração milenial, de 80 a 87, nasceram na época do computador, geração que aí ficou um pouco preguiçosa, narcisista, tudo para mim, né? Você se lembra que os computadores antes eles eram enormes. A gente nasceu, tem gente que nasceu nesse tempo, que tinha aqueles disquetão desse tamanho assim, que inseria gente que nasceu nesse tempo. Essa geração, os sociólogos falam o seguinte, que é uma geração preguiçosa, narcisista, porque ela só olha para ela mesma, tá? Aí vem a geração Z, que os que nasceram de 98 a 2009. Aqui, ó, você é da geração Z. Quem? Você também, Hillary? Então, ó, olha só, essa geração, não sou eu que estou falando, viu, gente? São sociólogos que falam sobre isso. Apenas para a gente entender onde a gente está inserido. É uma geração sem perspectiva, frágil, deprimida, hedonista. Deprimida por quê? Porque é uma geração que começa a olhar para frente e não vê muito futuro. Começa a ficar estranho. E os que nasceram de 2010 em diante fazem parte do que se chama de geração alfa. Hoje, as crianças que são da geração alfa, elas são filhos da geração Y.
Ou seja, daqueles pais que nasceram entre 80 a 97, tá? É uma geração que nasceu já com isso aqui na mão, ó. Já sabe mexer com o quê? Celular, tá? 100% digital. Refuta o autoritarismo. Hoje, uma criança dessa geração, quando faz uma arte, no meu tempo, o pai só olhava e acabou. Ou o pai olhava ou pegava um psicólogo chamado varinha ou havaianas na mão e tratava com varinha ou havaiana. Hoje, essa geração, quase que você tem que conversar com ela, porque eles têm muitos argumentos e todas as leis que foram feitas hoje são entendo eu que algumas são até tratam até com certo excesso, porque tiram dos pais a autoridade, onde os pais não podem nem corrigir os filhos tanto quanto deveriam. Então, essa geração da alta tecnologia que refuta a ideia de hierarquia, pai, mãe. Essa geração alfa é uma geração que a criança já se vê quase que no mesmo nível de quem? Dos pais. As minhas filhas estão, né, a Bela cuida de 3 crianças lá na Carolina do Norte. Ela fala, pai, aqui os pais não chamam atenção, tudo é na base da conversa ou da compensação. E as crianças fazem birra, atiram as coisas no chão, jogam nas pessoas, e os pais não falam nada. Porque os pais acham que a criança tem que liberar esse conteúdo dela, se ela, do jeito dela, e tudo ser tratado na base da conversa. Ah, meus irmãos, a Bíblia fala que algumas coisas têm que ser tratadas na base de quê? Da varinha. Então, essa geração alfa é isso. Então, entendam que é bem provável hoje, como eu disse, eu sou da geração Baby Boomers. Alguns aqui da geração X, outros da Y, outros da Z, outros da Alfa. A gente não tem o filhinho aqui do Renato, que já é dessa geração Alfa aí, né? Gente, quais os benefícios e vantagens? Vantagens. A tecnologia, ela acelerou e mudou o sistema de ensino. O antigo ficou velho, da noite para o dia. Então, depois que a tecnologia entrou nas nossas vidas, mudou um monte de coisa. Mas, ao mesmo tempo, o que a tecnologia fez? Ela excluiu outras pessoas, idosos e pessoas de baixa renda. Tem gente que não sabe ainda o que é um celular, né? Um 3G, um 4G, não tem acesso ainda, ou não tem internet em casa. Né? Uma outra análise, como igreja, é que precisamos repensar nosso modelo educacional. Porque agora, diante desse cenário, o que nós estamos vendo? Cada dia mais nós estamos sendo empurrados para a tecnologia. Cada dia que passa. E aí? E aquelas pessoas que não têm acesso? Como é que faz? Tá? Então, tem algumas interrogações que nós precisamos, ou algumas perguntas que a gente tem que fazer. Como incluir essas pessoas? Eu tenho aqui a Elisete, que está apavorada, né, Elisete? Como incluir algumas irmãs da SAF na questão digital, de ter uma reunião virtual. Por quê? Algumas não têm acesso ou não sabem. E como é que a gente faz? Nós ainda estamos conseguindo nos reunir. Algumas pessoas conseguem acessar ainda o YouTube. Mas e tem gente que não tem celular e não tem internet em casa. Como é que a gente faz? E tem aquelas pessoas que às vezes não sabem porque não foram ensinadas a lidar com isso, porque não são dessa geração. Só que, o que a gente vai fazer? Tudo isso a gente tem que pensar. Então, outra pergunta, como não perder o senso de hierarquia? Porque toda instrução, irmãos, que a gente recebe, geralmente a gente recebe de quê? De pai e mãe. Ou então a gente recebe a instrução de um professor presencial. Né? Aquele professor que a professora funciona mais ou menos como se fosse uma mãe substituta que está ensinando o filho. Ou o professor, um pai. E quando tem vínculo relacional, vínculo afetivo, o aluno aprende, porque lembra da figura de quem? Do pai ou da mãe. Gente, todo aprendizado é assim.
Agora, se tem coisa que você não aprendeu, você sabe por quê? Porque o vínculo com aquele professor não era... Eu tenho uma bronca de uma professora que um dia puxou a minha orelha. Estava na hora cívica. Os meninos nem sabem o que é isso, né? Hora cívica. É a hora que a gente ia para o pátio para cantar o hino nacional, né? Aí, eu fui pegar da minha bolsa um caderno que tinha o hino. Não sei se foi o hino da bandeira. E eu fui cantar com o caderno e dei uma olhada para o colega e dei uma risadinha, tipo assim, eu tenho a letra, mas não falei nada. A professora veio lá de cá, gente, com aquela unhazona dela, catou minha orelha. Até hoje eu não esqueci o nome dela. Dona Ângela Maria Machado. Por que eu não esqueci o nome? Quem bate, esquece. Quem apanha, lembra. Eu lembrei, eu não esqueço disso. Então, gente, nós somos de gerações as quais lá atrás a gente não teve acesso a muita coisa que hoje a geração está tendo, né? Esses tempos atrás, até chegou em nossa igreja uma pessoa que pediu ajuda, e falou: eu assisti muitas pregações pela internet do fulano, do Beltrano, né? E agora eu sou calvinista. Nossa, que legal. Aí a pessoa marcou comigo, veio aqui, conversamos. Só que ela achava que sabia muito de teologia. Aí apresentei algumas pessoas da igreja para ela, aquela coisa, e ela achava que o fato dela saber, ela já tinha que ser usada onde? Aqui na igreja. Aí eu falei: mas não. Aí eu vi o seguinte: não adianta você saber se ter informações se você não tem vínculo relacional, porque isso afeta a sua construção de relacionamento com outras pessoas. Então, essa pessoa é uma pessoa que aprendeu pelo celular, pelo computador, e não aprendeu a ter o quê? Relacionamento. É isso que eu quero dizer. A gente aprende adequadamente quando a gente tem relacionamento. Figura da professora substitui a mãe. Professor substitui quem? Pai. Eu aqui tenho uma representação social muito grande na vida de crianças, de adultos, como pai, como irmão. Então eu preciso ter um relacionamento para que vocês me escutem, porque senão vocês não vão aprender. Entender? Então, isso tudo a gente vai ter que repensar, porque antes a gente fazia tudo na base do relacionamento, e agora a gente está o quê? Sendo privado do relacionamento. Tá? Tem um pensador, um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que ele faz uma leitura desse tempo agora. Ele fala assim, que nós estamos vivendo um tempo de pós-modernidade, e a pós-modernidade é uma questão de mudança na arte, na filosofia, na sociologia, na psicologia, e aí eu posso dizer também até na religiosidade, tá? E ele fala o seguinte, o próximo lá, ele fala que nós vivemos tempos líquidos, né? Ele fala o seguinte, que antes a gente, para construir alguma coisa, era tijolinho por tijolinho, cada um, e aí aquilo vai ficando mais forte. Aí ele fala que hoje a gente está vivendo um tempo onde não são mais de uma estrutura sólida, de valores absolutos sólidos, mas ele fala que a gente está vivendo um tempo como se fosse tempos líquidos, e que tudo que a gente faz tem que ser como água que escorre pelas frestas. Então, aquilo que era absoluto, aquilo que era concreto, agora virou o quê? Tudo relativo. Por exemplo, homem é homem, mulher, isso para nós é o quê? Um absoluto, não é? Para o mundo aí fora, isso é absoluto? Não, nem o fato de você ser homem significa que você seja... Então ele fala que isso é uma construção social que eles chamam de liquefação das relações e dos valores éticos e morais.
Gente, a gente está vivendo nesse tempo em que agora você vai preencher um formulário, você tem lá homem, mulher, outros. E vai você lutar contra isso. Então, para nós, isso ainda é absoluto. Mas para o mundo, o quê? Não é. Isso virou relativo. E aí, na leitura de Zygmunt Bauman, nós estamos vivendo exatamente isso. Próximo aí. Então, ele fala assim, ó, os líquidos não têm forma, ou seja, são fluidos que moldam conforme o recipiente nos quais estão contidos, diferentemente dos sólidos que são rígidos. Então, hoje a gente vive uma sociedade sem valores éticos, sem crença definida, sem relacionamentos para toda a vida, o amor eterno, enquanto dure. Não precisa ficar... eu estava vendo alguém dizer assim, nossa, você tá casado há 12 anos... Há 20 anos, como é que você consegue? Aí a gente tem o Sr. Josué aqui, que está casado há quantos anos? Quem se lembra? 66 anos. Então, para o mundo, essa liquidez, essa relativização de valores, de ética, de um monte de coisa que não precisa ser mais. E, gente, a gente está inserido nisso. Tá? E aí a gente tem uma sociedade fragmentada e sem culpa de não ter dado certo. Ou seja, eu tentei, não deu certo, acabou mesmo, acabou. E a pessoa fica sem o quê? Sentimento de culpa nenhum. Porque é o espírito da época, que é o que a gente vai ver. Ainda dentro dessa questão desse sociólogo, ele fala assim, antes tínhamos o conceito de laços humanos. Hoje estamos sendo engolidos com a ideia das redes sociais. Podemos ter 2.000 amigos no Facebook e não ter nenhum laço humano ou laço fraterno. Eu não sei quantos amigos você tem. Eu tenho muita gente no meu Facebook, até porque eu sou uma figura pública, né? Mas, gente, amigo, a gente tem 2.000 amigos. Então, parece que a gente acha, nossa, eu tenho 2.000, 2.500, gente... Só que o mundo hoje está tratando isso como se isso fosse virtude. Aí até hoje você tem a questão dos influenciadores digitais, que são pessoas, nossa, ele tem 50 mil, tem 1 milhão, ganha até um prêmio lá do YouTube, porque tem não sei quantas pessoas que seguem aquela pessoa. Gente, é essa a realidade que a gente está vendo. Então, como igreja, segue em frente. Como igreja, como a igreja deve realizar a educação cristã em meio a esse cenário? Eu desenhei isso aqui, né, para a gente entender o seguinte, gente, nós como os crentes estamos inseridos nesse tempo. O que nós vamos fazer? Tá? Aí o próximo. Aí, gente, eu quero que a gente considere 3 coisas. Primeira delas, tem uma palavra em alemão que é a palavra Zeitgeist. A palavra Zeitgeist significa espírito da época. O que a gente está vivendo nessa época? Tá? O que a gente tem hoje, 2021? Né? Esse espírito da época significa o que acontece no aspecto intelectual, sociológico, cultural, numa região ou numa abrangência mundial. Hoje todo mundo está falando de quê? Doença. Qual? Coronavírus. Todo mundo falando de economia, emprego. Parece que então todas essas conversas que a gente está tendo definem, entre aspas, o espírito da época. A gente nunca viveu isso. E como isso está afetando os relacionamentos, afetando a saúde mental, afetando... isso tem uma consequência social, espiritual, tudo por uma questão desse espírito da época. Se tem dedo político nisso ou não, mas é o espírito da época. Aí a gente tem que entender que a pandemia, ela mudou tudo. Mudou o contato, a gente está usando uma máscara, a gente não pode sair de casa. É esse cenário que está aí. É real. Tá? Agora, o que nós vamos fazer porque nós somos cristãos? E o terceiro análise aí é o que Jesus quer que a gente faça.
nesse cenário todo. Nós vivemos nesse tempo, tá? Como Jesus ensinou seus discípulos a fazer educação cristã em meio às perseguições do primeiro século? Digamos assim, havia o espírito da época nos dias de Jesus. O que estava acontecendo ali? Herodes, governadores, Império Romano, né? E havia doenças. Qual era a doença muito comum naqueles dias de Jesus? A lepra. Isso impediu os cristãos de fazerem a obra? Não. Então, eles tiveram que fazer uma leitura daquele momento e enfrentar os seus desafios e terem a criatividade para lidar com aquela questão naquele tempo, né? E o modelo de Jesus, para mim, irmãos, é atemporal. Por que ele fala de atemporal? Então, se a gente pensasse o seguinte, olha, a gente só vai pregar o evangelho, a gente só vai fazer educação cristã quando tudo estiver em nosso favor. Quando é que a gente vai fazer isso? Nunca. Quando não perseguir a igreja. Me responde, quando é que a igreja não foi perseguida? Quando é que teve saúde plena no mundo todo? Quando foi isso? Quando é que teve estabilidade econômica de tal forma que não houvesse pobreza, não houvesse extrapolação de riqueza? Quando é que teve isso? Então, se a gente olhar, o cenário é repetido. Talvez na nossa época tenha se agravado mais, porque a gente viveu um clima um pouco mais tranquilo de 2018 para trás, mas o cenário é esse, tá? Aí eu vou entrar na questão da educação cristã. O que é educação? Pegando um conceito de Comênios. Comênios é o pai da pedagogia. Ele fala assim: ensinar a arte das artes é, portanto, um trabalho sério e exige a perspicácia de juízo, não apenas de um homem, mas de muitos, pois um só homem não pode estar atento que não lhe passe desapercebidas muitíssimas coisas. Ou seja, a gente precisa de muita gente para fazer educação cristã, tá? Isso é uma fala de Comênios, né? Danilo Streck, ele foi um dos professores meus num curso que eu fiz. Ele fala assim: educação tem a ver com a medida que damos a homens e mulheres, tem a ver com os sonhos que alimentamos em relação à sociedade. Então, educação, eu esqueci o nome, o Caio e o Breno. Educação cristã tem a ver com a medida que damos a homens e mulheres, com sonhos que alimentamos. Nós precisamos alimentar sonhos nesses meninos. Nós precisamos alimentar sonhos dos meninos do Renato. Nós precisamos alimentar sonhos dos adolescentes. Porque educação cristã é alimentar sonhos. Agora, se eu não faço educação cristã, as pessoas estão vivendo sem perspectiva. Tá? Qual o conteúdo programático que nós temos em mãos para fazer educação cristã? A Bíblia. 66 livros. 7 do Novo, 39 do Antigo. Então, aí quando nós pegamos um texto como 2 Timóteo, capítulo 3, 16, que fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para quê? Primeiro, o quê? Ensinar. Segundo, o quê? Repreender. Terceiro, para quê? Corrigir. E o fim, o para da ideia do propósito. Qual é o fim? Justiça de quem? De Deus. Isso é fazer educação cristã. Agora, o cenário é favorável para nós? Nunca foi, gente. Nunca foi. Mas o negócio tem que estar bom para a gente. Não, nunca foi bom. Nunca foi fácil, né? E aí, é por isso que quando Jesus ele estava diante das multidões, Marcos 6, 34 diz: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E o que ele fez para aquela multidão que estava sem perspectiva, como ovelhas sem direção? Ele vai o quê? Ensinar. Então, gente, toda vez que a gente abre a Bíblia,
A gente prega, ensina e lê. A gente está fazendo educação cristã para a nossa vida e está fazendo a educação cristã para quem está ouvindo. Porque a gente está falando coisa nossa? Não, a gente está ensinando a palavra de Deus. Isso é educação cristã. Tá? Educação cristã, o próximo slide, um professor meu, ele fala assim, que a fé cristã ela tem uma relação intrínseca com a educação. Para ele, a fé cristã pode articular-se com a pedagogia na busca de seu alvo maior, seja a vida plena e abundante. Ou seja, eu tenho aqui esse conteúdo, que é a Bíblia. Agora a questão é, eu tenho ele. Como é que eu vou o quê? Fazer para ensinar aquilo que está aqui. Isso é chamado de pedagogia. Uma coisa é eu ter o livro. Agora, a segunda pergunta é, o que eu vou fazer para ensinar? Para que, através do ensino, as pessoas possam o quê? Aprender. E aprender, praticar. Tá? Aí vem essa questão. Já nesse conceito, a gente começa a pensar o seguinte, você é importante para fazer educação cristã? É só o pastor que faz educação cristã? Não. Todos nós. E certamente nós nos aborrecemos muito quando a gente está perto de alguém que a gente gostaria de que ela pudesse viver princípios da palavra e não vive. É sinal que está faltando o quê? Educação cristã. Falta ensino, correção, instrução. E nós nos aborrecemos com isso. Como eu me aborreço com o meu país? Pela falta de educação cristã no geral. Tá? Seguindo aqui em frente, uma fala de um presbítero que é psiquiatra, foi o pai dele que me batizou, inclusive, ele fala assim, que a deseducação causada pela queda é o motivo principal pelo qual precisamos desenvolver educação cristã. Foi o pecado original que deixou toda a raça humana o quê? Mal educada, ignorante, né? Sem um entendimento correto. Aí é o evangelho pregado, o ensino da palavra que vai o quê? Corrigir. Então, sem educação cristã, não espere uma sociedade, uma família, um casamento abençoado, ajustado, porque se não tiver palavra, Jesus fala, errais por não conhecer as Escrituras e nem o meu poder. Então, falta o quê? Educação cristã. Veja, gente. E o povo hoje não está muito preocupado, sabe por quê? Porque eu entendo o seguinte, eu sei que a gente está nesse momento de pandemia, não sai tanto de casa, mas se o povo desse mais valor para a educação cristã, daria mais valor para estudo e pregação da palavra de Deus. Que se desse mais valor, aprenderia o quê? Eu preciso ouvir para aprender e ouvir palavra correta. Porque se eu aplicar o que eu ouço, daquilo que a palavra de Deus ensina, eu estou buscando proteção para a minha vida. E a proteção de uma palavra que vem de onde? Do coração de Deus. Tá? Ainda diz assim, educação é a educação que mantém viva a memória de um povo e dá condições de sobrevivência. Cada família aqui representada tem um jeito de ser. Que a gente aprendeu desde quando? A nossa infância. Pela convivência que a gente tem no aspecto do lar. Aquele modo de ser, o modo de fazer comida, como é que lida no domingo, como é que lida com situações de crise. Cada um tem um jeito. Que foi construído e foi sendo estabelecido. Agora, a gente aprendeu a fazer daquele jeito. Então, houve, ainda que inconscientemente, uma educação forjada no contexto da família. Imagine então, gente, do ponto de vista espiritual, a educação é que mantém viva a memória de um povo. Imagine então, nós como igreja, nós como crentes, se nós tivermos pessoas que não se importem com a palavra. A minha pergunta, se a nossa geração passar, o que vai ser?
da futura. Então é a educação que dá o quê? Memória. Eu vou deixar para o meu filho se ele quer aprender a palavra de Deus ou não. Ensina. Não deixa que ele querer, não. Ensina. Sabe por quê? Se você não ensinar, lá na frente ele não vai ter memória daquilo que ele aprendeu. E, consequentemente, sem entendimento, sem memória, vai se perder todo ensino, toda questão. Tá? Eu vou pular um pouquinho mais à frente aqui, slide 17. Qual o fundamento bíblico que a gente tem para pensar em educação cristã? Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 28, 18 a 20. Tá? Mateus 28, 18 a 20. Se você aprender esse princípio aqui, irmão, você que está em casa, você que está aqui, eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferenciada. Tá? Mateus capítulo de número 28, 19 a 20. Tá? É a grande comissão, onde Jesus ensina os seus discípulos. Depois da sua ressurreição, aparece aos discípulos, e antes da sua ascensão, ele fala o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Um texto muito conhecido. Quando a gente pega esse texto aqui, a gente pega esse texto e a gente fala assim: nossa, Jesus mandou ide. Como se a ênfase desse texto fosse apenas o ide. Mas a compreensão correta desse texto não deve ser essa. Aqui, a gente tem uma expressão no verbo imperativo e a gente tem 3 expressões no gerúndio. Quem gosta de análise de português, imperativo é o quê? É uma ordem. O gerúndio, o que é um gerúndio no português? Da ideia de continuidade, da ideia de quê? De algo em movimento. É uma ação contínua. Então, esse texto aqui, presta atenção. Aqui a gente tem uma ordem. A ordem aqui não é o ide. A ordem aqui é fazei discípulo. Acho que está meio apagadinho ali, mas dá para ver. É fazei discípulo. Então, a ordem de Jesus foi: olha, apóstolos, façam discípulos. E aí ele coloca 3 verbos no gerúndio, que dá a ideia de continuidade. Quais são esses verbos? Agora sim, como é que vocês vão fazer discípulos? Indo, batizando e... Entendeu? Então Jesus falou: olha, façam discípulos. Fazei discípulos. Essa é a ordem. Tá? Eu já disse aqui, eu acho que um dos estudos que eu dei logo quando eu cheguei aqui na igreja. A palavra crente, na língua grega, é a palavra pistos, ou pistin. Essa palavra aparece 6 vezes na Bíblia. E uma das 6 vezes que aparece é uma referência até aquela que o diabo crê, ou seja, pistim, e teme diante de Deus. As outras são usadas para designar o fiel, o que crê. E a palavra discípulo, ela aparece na Bíblia mais de 240 vezes. A gente não percebe, mas ela aparece no Novo Testamento mais de 240 vezes. Se a gente olhar pela frequência do uso da terminologia, o que a gente tem que ser mais? Discípulo ou crente? Discípulo. O que geralmente a gente é mais? É o crente da Batista, é o crente da Quadrangular, o crente da Presbiteriana, é o crente da Assembleia. Aí começa cada um ser um crente de acordo com a denominação.
Sendo que a ordem de Jesus, porque que a gente seja o quê? Discípulo. Matetel, discípulo. Isso nos faz pensar o seguinte: ele está nos dando ordem de fazer educação cristã e temos a mentalidade de estarmos fazendo o discípulo. Próximo slide, talvez você vai entender um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver aqui. Vai para o slide 23. Eu vou pular aqui. Você está vendo aqui duas colunas, tá certo? Duas colunas. Vamos pensar que essas duas colunas aqui sejam o ministério de Jesus. Jesus teve o ministério público, tá? O que ele fez no ministério público? Tá? Ele pregou, ele curou, ele fez milagres, libertou pessoas e foi até a cruz, culminando no ministério da redenção. Tá? E Jesus fez uma outra coisa. Durante 3 anos, o que ele fez? Teve contato direto com 12. O que ele fazia com os 12? 12, vocês vão para lá que vem para cá? O que ele fez? Onde eu for, vocês vão. No barco, os 12 estavam lá. Na casa, estava lá. Deserto, estava lá. No mar, estava lá. No mar da Galileia, estava lá. Os 12. Então Jesus teve um contato relacional com esses 12, de ensiná-los e de corrigi-los onde quer que fosse. De maneira formal e de maneira informal. Na maioria das vezes era de maneira informal. Gente, porque tem pouco registro de Jesus usando a sinagoga ou o templo. A maioria era fora. Isso nos dá a ideia de quanto Jesus não se importou com o lugar. A gente fica tão preocupado com o lugar, né? E nesse tempo Jesus cuidou desses 12, 3 anos. Envolvimento relacional, reprodução de ensino, de conteúdo, corrigindo, orientando, chamando a atenção. Isso é chamado de discipulado. Vamos pensar em nós hoje, como igreja. Não só a nossa igreja aqui do Vale, mas a maioria das igrejas. Qual dos 2 pilares a igreja realiza mais? Se a gente pensar que a gente está reproduzindo o ministério de Jesus, qual dos 2 que a gente faz? E o outro? E o outro? Como é que fica? Aí a gente tem que se perguntar, será que a gente tem feito discipulado? Discipulado é relacionamento. Discipulado é envolvimento com as pessoas. É caminhar com elas na dor, na alegria. Tá bom, estamos junto. Tá ruim, estamos junto. Tá chorando, estamos junto. Tá errado, olha, orientar, corrigir, é acompanhar, é ensinar, é orar junto, é ler Bíblia. A gente não faz isso. E aí, por isso que em alguns momentos, o que acontece? A gente recebe pessoas que, se não forem discipuladas, elas não vão ficar. Ah, batizou, professou a fé, legal, mas foi discipulada. E discipulado não é transmissão de conhecimento doutrinário. A gente acha que é transmissão de doutrina. Doutrina é importante para fundamentar a fé, mas trata a cabeça, mas não trata de quê? Do coração. Então a gente começa a ver qual o problema que nós estamos tendo em muitas comunidades chamadas cristãs. Irmãos, igrejas que já têm uma visão de discipulado, no período de pandemia, estão nadando de braçada. Sabe por quê? Porque não foi as reuniões públicas que determinaram a qualidade espiritual dos crentes, porque o acompanhamento já estava sendo feito há muito tempo. Mas as igrejas que focam apenas em um dos pilares do ministério de Jesus, apenas fazer atividades públicas, e não ter aquela questão de envolvimento particularizado, elas estão sofrendo. Isso nos dá a ideia
de que se a gente está copiando o modelo de Jesus para fazer educação cristã, a gente tem que alinhar a nossa vida com o modelo de Jesus. E o modelo de Jesus é exatamente esse aí, tá? Então, educação cristã envolve o quê? Slide 25. Já estou encerrando, viu, irmãos? Ó. Educação cristã é um processo contínuo de crescimento que envolve a pessoa toda. Aí a gente tem a base bíblica. Crescia Jesus em sabedoria, em estatura, graça diante de Deus e dos homens. Então, quando a gente pensa em educação cristã, a gente tem que pensar em crescimento que, intelectual, o tico e o teco tem que funcionar. Mas eu vou na igreja, eu tenho que ficar pensando muito. Meu irmão, mas crer também é pensar. Examinar é pegar o livro e ler. Entendi? Não entendi. Alguém pode me explicar? Alguém tenta, não consegue. Tem um outro jeito de aprender isso aqui? Aí tem. Envolve crescimento intelectual, crescimento emocional, porque à medida que a gente vai caminhando na fé, a gente vai vendo nosso quão infantil eu era. Por isso que a Bíblia fala o seguinte, olha, Paulo fala, leite vos dei porque alimento sólido não podíeis suportar. Ou seja, muita imaturidade emocional, né? Aquela questão. A Bíblia fala que a gente tem que ser mais forte, né? Então tem que ter crescimento emocional, crescimento espiritual e crescimento sociocultural. Uma coisa que é muito comum, as igrejas, principalmente as igrejas pentecostais, neopentecostais, pessoas às vezes ela não tinha nada, bebia, ficava lá fazendo coisa errada, de repente ela ouve a palavra, se converte, vai para uma igreja simples ou uma outra igreja, de repente aquela pessoa que estava suja, ela está o que agora? Limpinha. Aquela pessoa que gastava o dinheiro com ela, com cachaça, com bar, com a prostituição, agora põe o dinheiro dentro de casa. A casa que estava suja, agora está limpa. O cabelo que estava todo esgrenhado, agora está certinho. A pessoa que antes não pagava as contas, agora paga as contas. Ela que não tinha instrução, de repente, até pelo estudo da Bíblia, passa e aprende a ler. Gente, mudança. Mudança. É por isso que muitos fazem mau uso da questão da teologia, né, da prosperidade. Vem para a igreja que você vai ficar rico. Não, mas não é a igreja que faz ficar rico. É o evangelho que, quando entra na vida da pessoa, muda. E aquilo que era podridão, aquilo que era ignorância, agora vai embora. Vem ensino, instrução e desenvolvimento na fé e aspectos socioculturais que alteram. Importantíssimo a gente ver isso também, né? E outra questão, tudo isso gera desenvolvimento e mudanças no comportamento. Lembra lá de Efésios, quando fala, olha, aquele que roubava, não rouba mais. Quem falava a palavra torpe, não fala mais. Houve educação cristã. Se passou o tempo, não mudou nada, ou não aprendeu, não se converteu, ou não foi ensinado adequadamente acerca de algumas questões, tá? O slide 37, né? Aí então, mudança na pessoa toda e tem que ter mudança na igreja toda. Educação cristã, além de dever provocar desenvolvimento da pessoa toda, deve mudar a igreja, né? O processo de ensinar e aprender envolve a igreja toda. Não são alguns membros da igreja que devem participar do processo educativo, mas a igreja toda. Aí eu vou confessar a minha angústia. Eu, Reginei, pastor do Vale, hoje, 2021, hoje é dia 10 de março, né? Aniversário da minha filha hoje, Sara. Gente, minha dor agora, sabe o que é? É a gente ter hoje a restrição de espaços, de cultos, onde tem gente que não pode vir à igreja por conta da idade, por conta do vírus, onde tem gente que o tempo está passando, eles não têm envolvimento social com a comunidade, até porque para muitos a igreja era o único ponto de atividade social que a pessoa vinha, porque era mercado, é o banco, é o posto. Só banco receber e pagar, mercado comprar e pagar.
né? Por saúde e ver como é que está. E a igreja é um lugar de paz, de bênção. E agora as pessoas não podem vir. E tem algumas dessas pessoas que não têm um celular, não têm internet, estão isoladas numa exclusão social e uma exclusão digital. Eu sofro com isso. O dia que eu fiquei sabendo que a Laésia, ela pega o celular dela, coloca no YouTube para ouvir os cultos em casa, na casa dela, liga o telefone para dona Nair, para dona Nair, com o telefoninho dela antigo, ouvir os nossos cultos, como se fosse um rádio. Gente, o dia que eu falei, nossa Deus, mas eu também me senti mal, porque como é que vai ser? A Laésia teve essa ideia. E quem não tem? Tem gente que não voltou à igreja desde março do ano passado. Tem gente que vem de vez em quando, mas não tem celular, não tem. Então, é uma realidade agora que como é que nós vamos fazer educação cristã nesse quadro? Como é que nós vamos levar a palavra? Como é que nós vamos instruir? Então, aí, o meu desejo é que não fique ninguém para trás, pastoralmente falando. Nenhum membro fique para trás. Mas a realidade que está, eu não consigo fazer tudo sozinho. A gente tem que ter mais pessoas que pensem e se preocupem para que ninguém da igreja fique sem o ensino da palavra. Sem a instrução da palavra. Sem ouvir a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. Se não ouvir, e vem pelos... Isso se fortalece pelos vínculos. Oh, como é bom e agradável que os irmãos... É como óleo precioso. Gente, qual o propósito da educação cristã? Então, assim, resumidamente... pastor, não entendi nada que você falou. Educação cristã é toda vez que você abre a Bíblia, ora, prega, ensina, compartilha um texto. Aí, se tiver vínculo com quem você está compartilhando e o vínculo for contínuo, isso pode ser um discipulado. Senão você está pregando para ela, levando uma palavra de consolo. É como se a gente estivesse cumprindo o ministério público de Jesus. Jesus pregava aqui e ia embora. Mas com os discípulos ele não ia embora, ele ficava com eles. Entendeu? Essa é a grande diferença. Tá? Qual o propósito? Paulo fala para que cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. E cresçamos em tudo até alcançarmos a estatura espiritual de Cristo, que é cabeça. Tá? E aí, a gente sabe, slide 30, deixa eu ver aqui, 30. Alguém aqui já teve cólica renal? Já? É bom? É bom? Não, né? É só isso, né? Não, né? Alguma irmã teve parto normal? Duas aqui, Dona Ângela e a Isete, a Geselina também. Ah, é? Ok, Dona Beth também. Paulo faz uma comparação da dor do parto com o formal caráter de Cristo na vida de alguém. Isso está lá em Gálatas capítulo 4, 18 e 19. Ele fala assim: é bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Gente, ensinar é sofrido. E Paulo faz essa comparação de que é como se ele tivesse dores de parto. Aí para o homem, por isso que eu falei do Soyuz, talvez a cólica renal seria como que expelir uma criança, né? Ou expelir uma pedra, né? Então é como se fosse nascer uma criança. A dor é muito intensa. Então Paulo usa essa metáfora, essa comparação para dizer, gente, formar o caráter de alguém não é da noite para o dia, é sofrido. Tem que pagar preço. A questão, irmãos, Jesus pagou o preço. 2 textos. João capítulo de número 19, verso 28 a 30. Jesus está falando assim, tenho sede. Aí a descrição de João, aí fala assim, está consumado. A palavra consumado significa tetelestai. Jesus está na cruz
pagando o preço da nossa salvação, cumprindo o seu ministério público. Cumpriu. João capítulo de número 17, verso 4, Jesus está com seus discípulos, ele está orando: Pai, glorifica teu filho, porque teu filho te glorifica a ti. Eu consumei na terra, eu consumei na terra a obra que tu me confiaste. Eram teus, tu nos deste. Aqui Jesus está falando que ele tinha trabalhado a vida de 12 homens. E ele tinha completado o trabalho de 12 homens. Completado o trabalho na vida desses 12 homens. Isso significa que Jesus completou tanto o ministério público da redenção, quanto o ministério do discipulado. E agora, Paulo está dizendo: eu cumpri, mas sofri para forjar o caráter de Cristo na vida de alguém. Eu sofro como quem tem dor de parto. Irmãos, é sofrido. Então, se a gente quer fazer educação cristã, a gente tem que pagar o preço. Educar um filho é fácil? É da noite para o dia? Ô filho, você está educadinho. Não é o quê? Todo dia? Até que ele seja maduro, autônomo, autossuficiente, aí você descansa um pouquinho e fala assim: olha, ensinei. Mas leva tempo. Só que hoje nós precisamos aprender ou reaprender a educar as pessoas conforme a palavra de Deus dentro dessa nova realidade. Porque se nós não aprendemos, a realidade vai nos engolir. Vai nos engolir, nós vamos ficar apenas num cumprimento de atividades públicas, não vamos desenvolver relacionamentos, e isso pode ser que traga um grande prejuízo. Pode ser que no final ninguém se perca por conta de que Deus trouxe a salvação, mas a maturidade cristã pode ser que fique comprometida. Tá? Então, slide 31. Educação cristã promove um estilo de vida cristão, atinge o indivíduo, a igreja e deve influenciar toda a sociedade. Aquilo que a gente aprende na família, na igreja, na particularidade, tem que afetar o meio. Aí a ideia do sal. Sal que tem que salgar no mundo. Sal tem que salgar fora do saleiro. O local onde promovemos educação cristã de maneira formal é na igreja, na escola dominical. Aqui a gente faz educação cristã de maneira formal. Temos um horário, igual aqui agora. Aqui nós estamos fazendo educação cristã. Horário, local. Mas quando a gente sai daqui, tem outras maneiras informais de lidar com educação cristã. E quando chega fora, me faz pensar, o próximo aí, me faz pensar na Universidade de Harvard. Certamente alguns já devem ter ouvido falar. A Universidade de Harvard, gente, nos Estados Unidos, é uma das melhores universidades do mundo. Eu tive um membro lá de Botucatu, Bruno Caetano, ele fez biologia e ele passou para fazer um curso, um mestrado em Harvard. É uma das melhores do mundo. Tá? E as melhores universidades hoje nos Estados Unidos, a maioria delas, gente, saiu de gente da igreja presbiteriana. E os benefícios que essas universidades trouxeram para o mundo de avanço científico, tecnológico, foi muito grande. Isso significa que a coisa começou na igreja, foi para a cidade e foi para onde? Para o mundo. A ponto que hoje eles têm uma universidade, tá? E quando aconteceu que eles foram construir essa universidade, falaram o seguinte, pena que está escuro aí, mas eu vou ler aqui. Depois que Deus nos conduziu, são e salvos, para a Nova Inglaterra, isso os americanos que escreveram, que está escrito aí, tá? E construímos nossas casas e asseguramos o necessário para nossos meios de subsistência, edificamos locais convenientes para o culto de Deus e estabelecemos nosso governo civil. Depois disso, uma das coisas que mais ambicionávamos era incentivar o ensino e perpetuá-lo para a posteridade, temendo deixar um clero ignorante para as igrejas quando nossos atuais ministros repousarem no pó. Aí o que eles fizeram? Além de seminários, eles construíram uma universidade
de Harvard. Quem fez isso? Crentes. Que entenderam que a influência dos valores da ética cristã precisavam extrapolar as fronteiras da igreja e chegar no mundo. Hoje é bem sabido que a igreja presbiteriana tem o Mackenzie. Mackenzie é da igreja, né? Uma das melhores universidades privadas do Brasil. A minha filha estudou lá. Para quê? Para mostrar que a gente é crente, não só foi preparado para a salvação, mas para a gente aqui no mundo influenciar com a nossa educação cristã. Quando a gente chegou aqui, quando eu vi esse terreno da igreja, eu fiquei sonhando, nossa, se a gente tivesse recurso, a gente construir uma escola aqui enorme, influenciar o bairro, dar emprego para os membros da igreja, a gente construir uma grande escola aqui, e quem sabe, não sei se vai ser eu, quem sabe outros possam vir e executar um plano desse. Gente, que influência que a igreja presbiteriana teria aqui no bairro se ela construísse uma escola aqui, aula pela manhã, aula à tarde, as crianças aprendendo valores éticos, princípios cristãos, que começou onde? Na igreja. Então, a educação cristã, ela tem vários braços. Saúde, área médica, educação. Quando a gente está interessado em reproduzir o conteúdo que Deus nos ensina através da grande comissão. Fazei discípulo de todas as nações. Amém?